O Brasil é um dos países mais incríveis do mundo. A cultura, música e história do país são únicas. Porém, existem fatos históricos e curiosos que poucas pessoas sabem. Quer saber mais? Então, vamos ao vídeo. Antes do vídeo começar, quero pedir para você já ir deixando o seu like para ajudar no algoritmo. Se inscreva para ajudar o canal a crescer, ative o sininho das notificações e siga a página no Instagram. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Antes da chegada dos portugueses, o litoral brasileiro era habitado por milhares de tribos indígenas do grupo Tupi-Guarani. Alguns historiadores colocam a população indígena dessa época entre os 5 milhões e 6 milhões. Na época, as tribos indígenas chamavam a costa brasileira de Pindorama, que significa terra de palmeiras. Ao contrário do que muitos pensam, Pedro Álvares Cabral não foi o primeiro europeu a chegar no Brasil. Em 26 de janeiro de 1500, o navegador espanhol Vicente Yáñez Pinzón alcançou a costa brasileira através do Cabo de Santo Agostinho. Entre fevereiro e março de 1500, o também espanhol Diego de Lepe teria alcançado o nordeste do Brasil. Ainda há a teoria de que o português Duarte Pacheco Pereira teria navegado perto da foz do rio Amazonas em 1498, na intenção de identificar as terras cedidas a Portugal no Tratado de Tordesilhas. Pedro Álvares Cabral apenas reclamou as terras brasileiras, ou seja, ele fez tipo "Ai gente, agora essas terras são de Portugal", algo assim. Inclusive, as enciclopédias Barça e Britânica consideram Vicente Yáñez Pinzón como o verdadeiro descobridor do Brasil, sem contar que já foi comprovado que a teoria de que Pedro Álvares Cabral teria se perdido na intenção de chegar à Índia é falsa. Aquela que é considerada a primeira eleição da história do Brasil aconteceu na então Vila de São Vicente, atual São Paulo, em 1532. Nesse primeiro pleito, apenas os portugueses participaram, elegendo vereadores, juízes e administradores da vila. Vale ressaltar que essa tradição já vinha desde a Idade Média em Portugal, onde portugueses elegiam apenas os governantes das cidades e povoados. A partir de 1538, os portugueses começaram a trazer africanos para serem escravizados no Brasil. Estima-se que, até o século XIX, mais de 1.800.000 foram escravizados no país, o que equivale a mais da metade dos escravizados na América Latina. Sendo assim, o Brasil foi o país que mais escravizou pessoas em toda a América. Ao longo da história, o Brasil já teve 3 capitais. A primeira foi Salvador, fundada em 1549. No século XVIII, a capital foi mudada para o Rio de Janeiro devido ao auge da exploração aurífera na época. O Rio foi a capital durante o Império, Primeira República, Era Vargas e chegou até Juscelino Kubitschek, que começou a fundação de Brasília em 1957 e concluiu em 1960. A partir de 1530, muitos portugueses migraram para o Brasil, mas a maioria deles acabava voltando para a metrópole alguns anos depois. Algumas fontes também afirmam que eles reclamavam muito do clima, cultura, insetos e até dos animais do Brasil. Por causa disso, uma grande parte dos portugueses que vinham para o Brasil eram presidiários, que eram mandados para trabalhar para a coroa portuguesa. O Brasil já foi invadido por vários outros países europeus durante a colonização. Ingleses, franceses e holandeses foram os principais. Porém, o único que conseguiu dominar todo o país durante algum tempo foi a Espanha, já que em 1580 os tronos de Portugal e Espanha foram unificados na chamada União Ibérica. Apesar do Brasil ainda ser tecnicamente uma colônia lusitana, Portugal era administrado pela Espanha, portanto, indiretamente, os espanhóis colonizaram durante esse tempo. Essa situação perdurou até 1640. Falando em União Ibérica, foi no Brasil que aconteceu a primeira revolta de cunho separatista da América Latina. A aclamação de Amador Bueno aconteceu quando Portugal restaurou sua independência e seu poder sobre o Brasil. Por isso, os partidários da Espanha que estavam aqui declararam Amador Bueno como rei de São Paulo e planejavam uma grande revolta contra a coroa portuguesa e a criação de um reino da região. Porém, Amador Bueno não aceitou a proposta de se tornar rei e a rebelião foi sufocada. Durante mais de 20 anos, os holandeses dominaram o Nordeste e transformaram na colônia de Nova Holanda. Inclusive, a capital Recife foi renomeada como Mauristad, em homenagem ao governador Maurício de Nassau. O domínio sobre a região terminou em 1654, após inúmeras revoltas dos portugueses aliados com senhores de engenho. O Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo da história do Brasil, mas o que poucos sabem é que ele era muito mais do que uma simples aldeia. O Quilombo dos Palmares era conformado por vários povos com mais de 20.000 habitantes.
O lugar também era uma espécie de reino, denominado pelos habitantes como Angola Janga. O maior líder foi Zumbi, que lutou contra senhores de engenho e dominou boa parte do que hoje é Alagoas. Ele acabou sendo morto numa emboscada pelos portugueses, e no dia de sua morte é comemorado o Dia da Consciência Negra no Brasil. Apesar de rara, a escravidão indígena foi bem intensa no Brasil, principalmente na região central e no sul. Por causa disso, várias guerras aconteceram ao longo do período, sendo a principal a Guerra Guaranítica, ocorrida no Rio Grande do Sul. Após o fim do conflito em 1756, a escravidão indígena foi abolida em toda a colônia. O Rio de Janeiro já foi a capital de Portugal, isso porque quando a família real fugiu para o Brasil em 1808, a corte foi estabelecida do Rio de Janeiro como capital provisória do Reino de Portugal. Sendo assim, o Rio foi a única capital de um país europeu a não estar na Europa. O Brasil foi governado por vice-reis até 1808, quando a família real chegou ao Brasil e estabeleceu a corte no Rio de Janeiro. Em 1815, a colônia foi elevada à categoria de reino, tendo assim os mesmos direitos políticos de Portugal. Ou seja, tecnicamente, o Brasil conseguiu sua soberania em 1815 e não em 1822, como muitos pensam. Em 7 de setembro de 1822, o Brasil tornava-se independente como o Império do Brasil. Junto ao México e o Haiti, o Brasil foi um dos poucos países da América que se tornou uma monarquia após a independência. Esse foi o regime que vigorou no país por quase 70 anos, até ser derrubado por um golpe de Estado que proclamou a república que vivemos hoje. Apesar de ser atribuída a Dom Pedro I, a independência foi assinada por uma mulher, Dona Leopoldina da Áustria, a primeira esposa de Dom Pedro I. Foi ela que assinou o documento que declarava a separação do Brasil e de Portugal, em 2 de setembro de 1822. O 7 de setembro nada mais foi do que a ratificação do documento. O Brasil literalmente teve que pagar pela independência, já que no Tratado do Rio de Janeiro, Portugal reconhecia a independência do país mediante o pagamento de uma indenização de mais de 2 bilhões em libras esterlinas. O pagamento gerou uma grande dívida com a Grã-Bretanha, que causou uma das primeiras crises políticas da história do país. O segundo imperador do Brasil, Dom Pedro II, foi declarado monarca em 1831, após a abdicação de seu pai. Ele reinou no Brasil durante quase 60 anos, tendo sido admirado por grandes figuras de sua época, como a Rainha Vitória, Graham Bell e Charles Darwin. Esse período de 1850 a 1889 é considerado a Era de Ouro da monarquia brasileira. Ainda sobre o segundo reinado, os maiores produtos de exportação da época foram o café, produzido em São Paulo, e a borracha produzida na Amazônia. Aliás, a cidade de Manaus, no Amazonas, foi uma das mais ricas do Brasil entre 1876 e 1912, no auge da economia. Os prédios históricos e estilo arquitetônico da cidade deu a ela o nome de Paris dos Trópicos. O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão, em 1888, e isso foi acontecendo no processo desde 1850, com várias leis anti-escravocratas sendo lançadas ao decorrer dos anos. A abolição da escravatura gerou consequências negativas para o Império, já que a elite e o exército pararam de apoiar o Império, e no ano seguinte ocorreu o golpe que proclamou a República. Durante a Primeira República, o Brasil vivia uma oligarquia, onde os barões do café e do leite dominavam a política nacional, e a presidência era revezada entre paulistas e mineiros. Um caso muito curioso foi o de Epitácio Pessoa, que concorreu à presidência naquele ano sem ao menos estar no Brasil. Durante toda a campanha, Epitácio Pessoa estava em Paris numa conferência internacional, e voltou para o Brasil já eleito presidente da República. Isso acontecia devido à concentração de poder nas mãos da oligarquia e ao coronelismo, onde cada região ou cidade era dominada por um coronel, que exigia o voto das pessoas. Entre 1930 e 1945, o país foi governado por Getúlio Vargas, que ficou num total de 15 anos no poder, sendo o presidente que por mais tempo governou o Brasil. Enquanto isso, em 1955, Carlos Luiz assumiu como presidente durante 3 dias após a renúncia de Café Filho. Sendo assim, foi o presidente que por menos governou o país. Em 1960, a capital Brasília foi inaugurada durante a presidência de Juscelino Kubitschek. Porém, o projeto de construir uma capital no centro do país não era nada novo. Ele vinha desde os tempos de Dom João VI, já que devido à localização costeira do Rio de Janeiro, a cidade poderia facilmente ser atacada em casos de guerra. Um dos principais defensores da ideia era José Bonifácio, o patriarca da independência. O projeto não prosperou na época devido à fortuna que seria para construir a cidade. Na década de 50, o projeto foi retomado,
E o objetivo agora era muito além de proteger a capital, já que o governo JK queria modernizar o Brasil e trazer mais povoamento para a região central do Brasil. Desde a independência, o Brasil já sofreu ao todo 8 golpes de Estado, o primeiro sendo a Noite da Agonia de 1823, quando Dom Pedro I fechou o Congresso Constituinte por não ter escrito uma Constituição que desse poder para ele. O golpe da maioridade, que derrubou a regência e antecipou a coroação de Dom Pedro II com apenas 14 anos de idade, a proclamação da República, quando Dom Pedro II foi derrubado do trono por um golpe militar, o golpe de 3 de novembro, quando Deodoro da Fonseca fechou o Congresso e declarou estado de sítio, a Revolução de 30, quando a oligarquia foi derrubada pelo exército brasileiro, o golpe do Estado Novo, quando Getúlio Vargas fechou o Congresso e assumiu como ditador, a deposição de Vargas, quando o exército tirou ele do poder, o movimento 11 de novembro, quando o general Teixeira Lott mobilizou o exército para garantir a posse do presidente eleito Juscelino Kubitschek, e por fim, o famoso golpe militar de 1964, quando o Congresso declarou vacância na presidência e permitiu a intervenção militar no governo. Vale ressaltar que muitos outros acontecimentos em vários momentos da história são considerados por alguns como golpe de Estado também. Falando em golpe, a instabilidade política ao longo da história do Brasil foi tanta que desde 1889 apenas 5 presidentes eleitos democraticamente chegaram a cumprir seus mandatos: Eurico Gaspar Dutra, Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, apesar dessa última não ter completado seu segundo mandato. O estado mais antigo do Brasil é Pernambuco, que foi fundado ainda nos tempos coloniais como capitania hereditária. Já o mais recente é Tocantins, que se desmembrou do Goiás em 1988. O estado do Acre foi um território anteriormente pertencente à Bolívia, mas que após o Tratado do Rio de Janeiro de 1903 foi cedido ao Brasil. Vale ressaltar também que o Acre já foi um país independente como a República do Acre. Em 1991, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia adentraram o território brasileiro através da Amazônia. O objetivo era construir bases no Brasil, fugindo do exército e governo da Colômbia. Entretanto, o exército brasileiro logo entrou em ação contra o grupo guerrilheiro e dizimou mais de 62 combatentes e ainda capturou mais de 100. Essa foi a chamada Operação Traíra, uma das mais célebres operações militares do Brasil. No ano de 2014, foi iniciada a Operação Lava Jato, que foi uma série de investigações anticorrupção que revelaram ao Brasil e ao mundo o crime organizado, lavagem de dinheiro e outras falcatruas envolvendo nomes da política nacional, incluindo ex-presidentes. Essa é considerada a maior operação anticorrupção da história do mundo. Uma coisa que poucos brasileiros sabem é a imigração americana no Brasil, que foi bastante intensa no século XIX, principalmente após o fim da Guerra Civil Americana, onde vários grupos confederados do Sul imigraram para o Brasil no Sul e no Sudeste. A motivação seria o fato do Brasil ainda ser uma nação escravocrata em 1865, o que atraiu mais de 20 mil imigrantes até 1885. No interior de São Paulo, os confederados ajudaram a fundar as cidades de Americana e Santa Bárbara do Oeste. Inclusive, anualmente nessas cidades é realizada a Festa Confederada, onde alguns dos descendentes dos americanos festejam o orgulho de serem descendentes dos confederados. São realizadas festas com muita dança e música típica do sul americano. Apesar disso, segundo os participantes, o sentido da festa é cultural e não ligado à ideologia escravocrata. Apesar de aprendermos na escola que o significado da bandeira é o ouro, natureza e céu azul, a verdade é que o significado original das cores do Brasil tem mais a ver com o Império. O verde simboliza a Casa de Bragança de Dom Pedro I, o amarelo simboliza a Casa de Dona Leopoldina. O significado foi mudado após a proclamação da República, onde o novo governo fez de tudo para apagar o passado monárquico do Brasil. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, que isso ajuda muito. Se inscreva no canal para ajudar a comunidade a crescer, comente o que você achou e siga a página no Instagram. Sem mais delongas, me despeço e valeu!